Olá pessoal, meu nome é Ricardo, bem-vindos à apresentação O que diabos é um container? Se vocês são, como eu, um pouco curiosos, eu acredito que essa apresentação é para vocês. A ideia aqui é fazer um apanhado sobre algumas das tecnologias que estiveram ou poderiam estar envolvidas no processamento de containers, processamento e execução de containers em ambiente Linux. É uma verdadeira miscelânea que eu espero que ao final tudo faça, a gente consiga ligar os pontos e tudo faça sentido. Antes da gente começar, deixa eu só falar um pouquinho sobre mim mesmo. Eu tenho trabalhado com containers, mais especificamente com Kubernetes. Durante os últimos 4 anos, eu sou desenvolvedor há pelo menos 15 anos, give or take. E a minha primeira experiência com Docker, com o Docker Runtime, foi aproximadamente 6, 7 anos. E eu também, como muitos aqui devem ter feito, primeira vez que tentou rodar um container, tentou dar SSH para ele, para tentar ver o que tinha dentro, né? Desnecessário dizer que eu falhei miseravelmente nesse intento. Mas eu aprendi desde então e continuo aprendendo. Espero ajudar vocês também agora a entenderem um pouco mais sobre o que está por trás da execução de um container. Antes da gente começar, eu gostaria de só definir um conceito, esse conceito de processo, para que a gente esteja na mesma página, que a gente tenha a mesma compreensão disso. Um processo, ele é um programa em execução, é um programa em memória, é um programa sendo gerenciado pelo sistema operacional. Ele está lá rodando, recebendo a sua fatia de tempo via o escalonador e geralmente o processo está feliz. Tem memória para ele, tem disco, tudo lá, tudo bonitinho, ele funciona. Talvez seja desnecessário afirmar, mas os programas eles são geralmente distribuídos então em caixinhas de papel que a gente pode ir nas lojas de software e adquiri-los. Caixinha bonitinha, grande, você pode botar na sua estante. Eles geralmente vêm em uma mídia física que a gente costuma chamar de disquetes, né? Disquetes estes que vêm em diversos sabores. Eu particularmente prefiro os de 5 1/4, mas há gente que prefere outros tipos ou outros sabores. E tirando essas brincadeiras, hoje em dia geralmente a gente faz download mesmo dos softwares. A gente vai no site e faz um site oficial do produto e a gente baixa ele. Quando a gente quer rodar um programa, depois que a gente baixou e já tem ele armazenado no disco, a gente vai estar transformando esse programa em um processo. A gente pode, por exemplo, para rodar um programa, a gente pode usar um interpretador de comandos, como o bash, por exemplo, e passar o path completo do programa e automaticamente quando a gente der enter, o bash vai então carregar o programa para a memória, vai ler esse programa físico do disco ali para a memória e vai fazer o famoso fork. Nesse momento, o programa torna-se um processo e ganha vida própria. Então agora a gente já não tem mais um processo, a gente tem dois. A gente tem o bash e a gente tem o processo do programa que a gente acabou de executar. O fork, então, ele é basicamente um comando que seria como dizer para o kernel, ei, por favor, cara, roda para mim esse programa aí, faz favor. Para a questão de containers, o fork não é a chamada utilizada. O que a gente utiliza, na verdade, quando a gente está inicializando um container, é uma chamada de a função clone. Isso vai ficar mais claro conforme a gente for evoluindo essa apresentação. Então, só para recapitular um pouco a respeito de processos. Processos são programas em execução sendo gerenciados pelo kernel. O mesmo programa ele pode estar rodando múltiplas vezes ao mesmo tempo. Nesse caso, então, a gente tem múltiplos processos do mesmo programa. Como a gente, infelizmente, não vive em Nárnia, os programas eles nem sempre são compostos apenas de um arquivo. Geralmente, eles dependem de outros arquivos ou outras bibliotecas que estão instaladas no nosso computador.
Por exemplo, o programa Apache, para quem não conhece, é um web server e que, de novo, para quem não conhece, um web server é um programa que serve páginas web. O Apache, ele depende por exemplo, ele pode depender de um arquivo de configuração, que seria um arquivo em disco que ele precisa ler para entender como ele deve se comportar. Outras dependências podem existir, por exemplo, o meu programa, ou o próprio Apache, ele pode depender de bibliotecas compartilhadas que são disponibilizadas pelo sistema operacional. Sobre essas bibliotecas compartilhadas, dá para dizer que muito antigamente, antes de muito de vocês provavelmente terem nascido, ou não, alguém pensou que seria uma ótima ideia distribuir algumas dessas bibliotecas junto ao sistema operacional. De uma forma em que os programas não precisavam mais incluir essas bibliotecas porque os programas confiavam que elas estariam instaladas já. Assim diminuía o tamanho dos programas e ficava mais fácil para serem transportados de um computador A para o computador B. Ou mesmo na época dos famosos Win Modems, ficava mais fácil para baixar coisas porque a gente não precisava baixar todas as bibliotecas de novo, porque essas bibliotecas elas já estavam instaladas no sistema operacional. Então o programa dependia disso. E muitos programas ainda dependem disso. A gente ainda tem algumas certas dores de cabeça quando a gente faz upgrade, por exemplo, de uma versão do sistema operacional para outra, em que os programas param de funcionar porque as bibliotecas do sistema foram atualizadas. Dependendo do ano em que tu estiver vendo essa apresentação, talvez a gente já não... Esse conceito de bibliotecas compartilhadas ou do inglês Shared Libraries já não exista mais, ou talvez essas bibliotecas compartilhadas já tenham deixado de existir e já tenham tornado a existir novamente, porque é assim que as coisas funcionam. A gente vai de ponto A para o B e depois retorna para um ponto A um pouco diferente do que costumava ser. Então, voltando a falar um pouco mais sério, um programa simples como, por exemplo, o LS, que na minha máquina aqui está instalado no path o SRBin LS, esse programa ele depende de certas bibliotecas compartilhadas. Esse programa LDD é um programa que verifica quais são as bibliotecas compartilhadas que um programa depende. No caso, o LS ele está dependendo dessas bibliotecas compartilhadas ali. Em alguns casos, a biblioteca já só tem o endereço de memória, em alguns casos, a gente pode ver, inclusive, o path para onde essas bibliotecas compartilhadas estão instaladas. Isso vale para todos os programas. Então, se você rodar LDD no seu programa, provavelmente você vai ver que ele depende de algumas coisas. Exceção feita para programas que são compilados estaticamente. Nesse caso, as bibliotecas compartilhadas elas são inseridas no programa. Então, ela não tem mais essa necessidade, essas dependências, não? Mas então, afinal, o que é o container? Então, acho que agora que a gente já tem o conceito de processo alinhado, fresco nas nossas mentes, a gente pode começar a dar uma olhada no que efetivamente é um container. Eu já posso antecipar que um container, ou imagem de container, é composto por um programa, mais todas as suas dependências. No caso, as bibliotecas compartilhadas, os arquivos que ele depende, enfim. Por exemplo, se a gente tem se nós temos uma página web que depende do Apache, por exemplo, a nossa imagem ela vai conter o Apache, todas as bibliotecas compartilhadas que o Apache depende, mais todos os nossos arquivos HTML e JavaScript que compõem a nossa aplicação. Então a nossa imagem ela vai conter o Apache e todos os arquivos que a gente precisa para rodar o programa. Então, começando a falar um pouco sobre containers, eles são processos isolados uns dos outros. Melhor dizendo, o container consiste no invólucro no qual o processo está preso ou envolto. Cada processo, ele acaba vendo, quando ele está dentro de um container, ele acaba vendo o seu pedacinho de mundo como se aquilo fosse o mundo todo. É como na Matrix. Existem coisas muito além, mas que o processo não consegue enxergar.
E por enxergar, eu quero dizer assim que os processos eles só conseguem interagir com o que eles conseguem enxergar. Então, se o processo ele está rodando lá e ele não enxerga outro processo, ele não vai conseguir interagir com aquele outro processo que está vivendo num outro container separado, por exemplo. Ambos estão rodando na mesma máquina, mas o kernel abstrai isso e o processo fica preso. E a gente consegue botar limites nele. Então agora a gente já sabe que um container contém o programa e suas dependências. Eles são empacotados, então o container é empacotado em algo chamado de imagem. O conceito de imagem a gente ainda não falou sobre, mas a gente vai falar depois, então tudo bem. O que a gente pode tentar fazer é começar a tentar brincar com as features que o Linux nos oferece para tentar isolar um processo do outro. Uma das formas mais antigas que eu conheço é através desse comando, o chroot. Com o chroot a gente consegue isolar o sistema de arquivos que o processo pode enxergar. Então o processo para de enxergar o disco todo e começa a enxergar apenas uma parte do disco, como sendo o todo. A gente pode dizer que, por exemplo, esse programa vai enxergar certo diretório como sendo todo o disco. E aí ele não consegue enxergar nada fora daquilo. A gente consegue, na verdade, o chroot ele é conhecido, pode ser interpretado como change root, sendo que root, na verdade, é a raiz do sistema de arquivos, que para usuários Windows, a gente poderia dizer que como se fosse, vai lá, com um certo grau de tolerância com o termo, seria como se fosse o disco C. Então a gente consegue dizer que o disco C não é mais o disco C. O disco C é um diretório dentro do disco C. E aí todos os processos que estão rodando dentro daquele contexto, eles não conseguem enxergar nada além daquilo. Então, para a gente brincar um pouco, tentar fazer alguma coisa um pouco mais prática, a gente pode fazer vamos tentar ver se a gente consegue fazer um exemplo prático aqui do chroot. Deixa eu só ver, eu tenho os diretórios aqui. Qual deles é... create file. Deixa eu só voltar para minha apresentação aqui, que eu acho que eu tenho um slide extra. Tá. Esse é o programa que a gente vai rodar. O que esse programa faz? Esse programa, ele tenta escrever um arquivo. Deixa eu refrasear isso. Ele tenta escrever um conteúdo dentro de um arquivo que fica dentro do root / arquivo txt, por exemplo, nesse caso. A gente vai tentar escrever no /, como se fosse um arquivo no C2 . Arquivo.txt. A gente tenta escrever a string conteúdo dentro do arquivo.txt. A gente pode ver esse programa rapidinho aqui. Não tem lá muita diferença do que foi mostrado ali. A gente tenta escrever um arquivo, esse é o path do arquivo, e esse é o conteúdo que a gente tenta escrever dentro do arquivo. Isso aqui é a questão de permissionamento, permissão default do arquivo, etc. Então tem alguns comandos aqui que eu posso copiar e colar aqui para facilitar. Vamos primeiro compilar esse programa. Compila, pronto. Volta para ele aqui. A gente pode verificar, por exemplo, se esse programa depende de alguma coisa. Vamos só para exemplificar. Esse programa ele não é um arquivo, um executável dinâmico, ou seja, ele tem tudo que ele precisa dentro dele mesmo. Ele não depende de nenhuma biblioteca compartilhada, no caso. A gente pode vamos criar um diretório aqui. Box bin, é um diretório novo que a gente vai criar. Se a gente der... aqui dentro, a gente só vê que dentro do diretório box eu tenho somente um diretório chamado bin. Eu posso mover esse programa para lá dentro do diretório que eu acabei de criar. Então agora se eu repetir o tree aqui, eu devo ver o diretório box, o diretório bin, e dentro do diretório bin eu tenho o meu programa lá dentro. Antes de eu rodar esse comando aqui, eu poderia fazer o seguinte, eu poderia rodar esse programa direto aqui, box bin
program. Então, nesse momento, eu estou dizendo para o meu interpretador de comandos que eu quero rodar esse programa aqui. Ele vai fazer o fork, vai rodar o meu programa, vai criar o processo e esse processo vai tentar escrever naquele arquivo .txt. Nesse caso, eu não tenho permissão, obviamente, porque eu não tenho permissão de escrever no barra. Então, eu precisaria rodar com o mágico sudo. Deixa eu só limpar a tela aqui rapidinho. Pronto, ele rodou. Então, se eu der um cat no barra arquivo.txt, olha ali, ó, criou o arquivo no barra. Eu não tenho permissão de novo, porque ele criou como root, mas eu posso ver que dentro dele está a string conteúdo. Então, agora a gente pode brincar com ele. Imagina, então, que a gente vai rodar esse comandinho aqui, ó. Deixa eu só colar ele aqui rapidinho. O que ele está fazendo? Eu estou mudando o root para esse processo, para esse programa, e o meu root vai ser dentro de box. Então, quando esse programa rodar, ele não vai enxergar nada além desse diretório. Então, de novo, se eu olhar aqui para o arquivo, quando eu pedir para ele escrever em barra arquivo, ele não vai mais escrever em barra arquivo. Ele vai escrever, quer dizer, do ponto de vista dele, ele vai escrever em barra arquivo, mas ele vai estar isolado, ele vai estar preso dentro de um outro diretório, então ele não consegue enxergar. Então, para ele, o barra, para ele está escrevendo em barra, e para nós ele vai estar escrevendo em barra box, porque esse é o diretório que a gente selecionou aqui. Então, vamos rodar rapidinho ele aqui. Listando de novo o conteúdo de box, a gente vê que a gente não tem nada. E se a gente rodar aquele comando, rodou belezinha. Agora eu posso dar um tree aqui, e você vê que o arquivo não foi mais criado lá fora, lá no meu, efetivamente no barra, mas foi criado dentro do box, porque o processo estava preso naquele contexto e ele achou que ele estava escrevendo em barra, mas ele não está escrevendo em barra, ele está escrevendo no diretório box, que nesse caso é todo esse diretório aqui. Mais um barra box aqui ao final. Então a gente já viu que dá para fazer, dá para tentar restringir, dá para restringir o disco que o processo consegue enxergar. Essa é uma forma de restrição que pode ser usada, mas a gente tem que limitar mais. Só uma pergunta assim, uma colocação. Esse chroot existe desde 1979. Ele foi introduzido no Unix 7, versão 7. Então é uma tecnologia que existe desde 1979. Mas como eu estava dizendo, o chroot ele nos permite restringir o disco, mas e o resto? Porque a gente tem outros processos no disco, outros processos rodando na mesma máquina, por exemplo, a gente gostaria de restringir, fazer com que o processo não enxergue os outros processos. A gente tem, por exemplo, dispositivo de rede, que a gente gostaria que o processo não pudesse visualizar aqueles dispositivos de rede, ou que ele visualizasse outros dispositivos de rede, etc. Tem coisas que o chroot ele não consegue isolar, porque ele não foi feito para isso, mas para todas as outras existem os namespaces, que através deles a gente pode isolar melhor um processo. Esses namespaces seriam como se fossem diferentes classes de isolamento. Cada classe é um namespace diferente. De novo, os namespaces também são uma feature que é entregue ao usuário por meio do kernel. Os namespaces eles existem desde 2008, a versão do kernel era 2.6.24, foi a primeira versão que foi introduzida, e eles ajudam o administrador a enganar ainda mais o pobre do processo. Basicamente, o kernel começa a mentir descaradamente. O kernel ele gosta de mentir para os processos. Ele faz o processo acreditar que aquele cantinho que ele está é o todo. E ele provê, então, uma visão bem particular do sistema ao processo. É como se o kernel entregasse uma mentira as a service. A gente literalmente mente para o processo e o processo acredita naquilo e roda feliz da vida. Esse é alguns dos namespaces disponíveis.
Cada um desses namespaces eles provê um tipo diferente de isolamento. A intenção aqui, obviamente, não é passar por todos eles, mas aqui a gente pode ver, por exemplo, os mais simples deles, os mais intuitivos deles seria o UTS, por exemplo, que permite ao processo altere coisas como, por exemplo, o hostname. Então, o processo que roda dentro desse namespace, ele vai dizer para o kernel, troca o nome da máquina para mim, troca o nome desse hostname, e o kernel vai dizer, legal, tá trocado. E aí, quando o processo vai verificar, o processo verifica e recebe e percebe que realmente foi trocado. Só que, na verdade, é uma mentira, ele está vivendo uma mentira, não foi trocado. Foi trocado do ponto de vista dele, mas não do ponto de vista do sistema operacional como um todo. Outro interessante é o NewNet, esse carinha aqui, que é prover ferramental para te enganar o processo e fazer com que ele enxergue outras interfaces de rede, que não as interfaces de rede que estão disponíveis no sistema operacional, né? Como eu disse, o kernel então implementa essa mentira as a service. E como é que a gente consegue então utilizar esses namespaces? Os namespaces, então, eles podem ser passados, como a gente já viu anteriormente, através da chamada ao clone, essa chamada clone. Quando um programa chama clone, ele pode passar uma série desses namespaces, então esse processo ele vai ser criado dentro daquele contexto passado. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco de como é que isso pode ser feito. Assim, o processo ele já nasce na mentira, ele já nasce num mundo diferente do próprio pai ou mãe que o originou, né? Nesse slide tem um link, por exemplo, que a gente vai olhar agora, é um exemplo da própria MemPage. A gente vai dar uma breve olhada nele para ver como é que um processo consegue originar outro dentro de uma bolha separada, um namespace separado, né? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Limpando aqui, eu devo ter outro diretório aqui com ele. Então, esse código não é meu, esse código foi simplesmente copiado da URL que está no slide ali, que eu acredito que vai estar disponível, talvez esteja disponível aqui no próprio vídeo do YouTube, não tenho certeza. Mas basicamente aqui, eu vou ter que... Vamos simplesmente pular as partes que menos interessam aqui, deixa eu ver aqui. Vamos para o main aqui, ó. Pode ignorar toda essa parte de criação de uma stack própria para o processo, mas o que a gente faz aqui? Quando a gente chama clone, a gente passa o namespace que a gente quer que esse novo processo seja criado. Então, esse novo processo ele vai rodar essa função, childfunc, e vai ser rodada essa função dentro de um namespace chamado newUTS. Como eu falei anteriormente, o newUTS ele mente sobre a questão do hostname. Então, se a gente olhar aqui, esse é o código que o processo que... Porque a partir desse momento, desse clone, a gente não tem mais um processo apenas, a gente tem dois. Então, eu vou rodar esse programa, ele vai criar um processo, aí quando chegar nessa chamada de clone, eu vou ter outro processo. Então, esse processo vai ser clonado duas vezes. Um processo vai seguir a execução aqui, e o outro processo vai rodar essa função aqui em cima, que a gente já vai ver aqui. Aqui ele dorme por um segundo, e aí o que ele faz? Ele tenta ler o hostname, no caso. Ele lê o hostname, e aí ele imprime na tela o hostname. E aí ele espera o filho terminar a execução. Deixa só eu voltar aqui, então vamos ver o que aquela função lá em cima faz, que é a função de childfunc. Ele deve estar aqui no começo do arquivo. Está aqui ela. Ela tenta fazer o quê? Ela tenta definir o hostname. Ou seja, então, nesse momento a gente tem um processo, o processo pai rodando fora do namespace e o processo filho rodando dentro do namespace. O processo pai, ele dorme por um segundo e aí ele lê o hostname. O processo filho imediatamente tenta setar ou definir um hostname diferente. Então, o que se espera é que, para o processo filho, o hostname pareça ter sido alterado, mas para o processo pai, não. Para o processo pai, porque ele está fora daquele namespace, ele vai continuar sendo o mesmo nome. Então, se a gente rodar aqui...
que eu acho que deve ser o suficiente. Então, se eu rodar aqui, o que vai acontecer é que a gente vai ter dois processos, um dentro do namespace e o outro fora. Aí eu preciso dar o hostname que eu quero definir. Por exemplo, deixa eu só limpar isso aqui rapidinho. Vamos botar aqui, teste 123. Como você pode ver aqui, o processo filho, ele definiu o hostname para teste 123, e aí quando ele leu o hostname, ele recebeu isso aqui. Já o pai não, o pai continua recebendo o hostname efetivo do sistema, no caso esse aqui. Então a gente pode ver que durante a chamada da função clone, a gente consegue definir o escopo. Eu quero clonar o meu processo, mas eu quero que o meu clone ele não rode no mesmo ambiente que eu, e sim rode restrito ou em um namespace diferente do meu. E aí nesse momento o processo nasce e ele interpreta, ele não sabe que ele está rodando numa bolha, e ele acha que aquela bolha é como se fosse o host normal. Ele consegue alterar o hostname normalmente, consegue verificar que a alteração dele teve efeito, mas quando efetivamente a alteração dele não teve efeito no sistema operacional fora daquela bolha em que ele está rodando. Então a gente chega no próximo conceito que é interessante a gente introduzir nesse momento, que é o conceito de runtime. Qual é o papel do runtime? O runtime, ele é o papel dele é fazer o trabalho braçal. Ele é, por exemplo, criar um namespace e aí pegar esse programa meu e rodar dentro daquele namespace, ou pegar aquela imagem, descompactar ela de certa forma, a gente vai falar mais sobre isso depois, e aí rodar aquele programa interpretando aquele diretório que a gente descompactou como sendo o disco total. Então, o trabalho dele é usar o kernel ou fornecer ferramental para fazer isso mais facilmente, porque imagina, é tudo bonito e tal, mas imagina ter que fazer tudo isso manualmente, né? Alterar meu programa para fazer com que ele inicie um outro programa dentro de um namespace diferente, né? A gente tem aqui nesse próximo slide uma lista dos mais conhecidos, alguns dos mais conhecidos implementações de runtime. A gente tem o Docker, que é o que eu acho que a maioria conhece. A gente tem o Podman, que é melhor que o Docker, porque não depende, enfim, não vamos entrar nessa seara, mas ele é melhor que o Docker, não depende de um daemon rodando, enfim. A gente tem Containerd, a gente tem o CRI-O também, são exemplos de implementações de runtime. Todas elas tendem a resolver o mesmo problema, que é fornecer ferramental para fazer com que a gente consiga rodar programas em namespace diferentes mais facilmente, né? O que a gente viu agora é como é que eu restringo, por exemplo, como é que eu engano o processo para que ele acredite que ele tenha conseguido alterar o hostname, mas ele não tenha. A gente viu como mentir para que o processo acredite que ele está vendo o disco todo, quando na verdade ele está vendo só uma subfração do disco, uma fração do disco apenas. E quanto à CPU e memória, existe um namespace para isso também, mas também tem uma outra maneira de fazer, que a gente pode brincar um pouquinho, a gente pode ver isso na prática. A gente tem uma feature chamada Linux Control Groups, que é também conhecido como cgroups. Então, tu sabe que é uma maneira, o cgroup ele implementa uma maneira, fornece um controle sobre a quantidade de recurso disponível para o processo. Ele permite, por exemplo, que eu limite o número de CPU disponível para aquele processo, ou que eu limite o número de memória que aquele processo pode usar. Sabe lá quando você trabalha com Kubernetes, por exemplo, que você vai lá e enfia aqueles teus 16 GB de limite para o teu pod lá dentro da configuração do YAML. No final mesmo das coisas, quando aquele arquivo é processado, ele acaba gerando regras para que aquele processo seja contido dentro daquela porção de memória que foi determinada, que o usuário determinou através do YAML file, no caso, né? Aqui a gente tem um exemplo de como é que a gente pode fazer
como é que a gente pode brincar também com isso, para a gente ver na prática. Esses são 3 comandos que podem ser rodados para fazer com que a CPU seja restrita para um processo. Primeiro, a gente cria um control group chamado de limited aqui. Depois a gente seta dentro desse control group, a gente diz que o máximo de CPU vai ser isso aqui, ou seja, a cada 5 milhões de milissegundos, os processos dentro desse grupo vão poder usar 1000 ou 1 segundo. Então aqui a gente está restringindo, a gente pode rodar múltiplos processos dentro do mesmo control group. Então quando a gente tem um pod que está restrito a X de memória, mas a gente tem múltiplos containers, por exemplo, a gente pode, ou esse pod tem múltiplos processos, eles vão estar compartilhando a mesma quantidade de CPU nesse caso aqui. E depois esse último comando, então, roda um programa, ou cria um processo, dentro desse control group aqui, e aí a gente consegue ver que ele vai ficar restrito na quantidade de CPU que ele pode utilizar. Deixa eu só voltar aqui no terminal, que a gente tem um exemplo prático disso também. Eu tenho um programa aqui em Go, de novo, deixa eu só abrir ele aqui rapidinho. Esse programa ele é bem simples, ele vai rodar por 5 segundos um loop em que ele vai estar incrementando um contador inteiro aqui, e ao final, depois desses 5 segundos, ele imprime quantos ticks, quantas vezes ele passou nesse for loop aqui, né? Então, se a gente pegar e rodar o programa, vamos ver aqui, vai levar 5 segundos. Isso agora ele vai consumir todo o meu recurso da máquina, e eu não quero ver como é que o OBS vai se comportar com isso, mas vamos lá. Em 5 segundos ele deve terminar a execução. Tá rodando. Pode ver aqui que deu um número consideravelmente alto de quantas vezes ele conseguiu passar naquele loop sem ter a CPU sendo restrita. Se eu der eu tenho um script aqui para ajudar nisso. Deixa eu só renomear isso aqui, deixa eu ver. Deixa eu botar outro nome aqui. Linux, vai. Então aqui eu estou rodando aqueles mesmos comandos. Eu crio um control group que vai restringir apenas a CPU, aí eu posso restringir também a memória, nesse caso estou usando somente CPU, e eu dou um nome para ele. Aí depois eu defino dentro daquele control group o máximo de CPU que é disponível para os processos que estão rodando dentro dele, e depois a gente executa o programa dentro do control group. Então, se eu rodar esse cara, eu espero ver um número bem inferior a isso aqui, porque agora minha CPU está sendo restrita. Então eu não estou permitindo com que o processo utilize toda a CPU. Como pode ver, o valor é bem inferior. Então a gente consegue, através do control group, colocar outra casca na volta e dizer agora esse processo não pode usar mais do que X CPU. Uma coisa interessante é que quando se trata de CPU, a gente consegue restringir o quanto o processo está usando. Então se o processo é muito agressivo, o kernel simplesmente poda ele e diz assim, não, espera um pouquinho que eu já te atendo, espera um pouquinho que eu já te atendo. Mas o problema, existe um problema quando se tenta se aplicar a mesma lógica à memória, porque memória ela é finita e se o processo tentar passar daquele limite, não tem como dizer para ele, não, espera um pouquinho, eu já te atendo. Porque o processo pode estar usando toda aquela memória. Então, eu não sei, para quem tem experiência com Kubernetes, já viu o famoso OOM Killer, no qual o processo ele começa a utilizar muita memória e de repente ele passa daquele limite e ele é sumariamente executado, é morto pelo kernel, porque ele passou daquele limite. Então CPU, existe essa diferença, CPU ele consegue restringir melhor, mas memória ele não consegue porque ele não sabe se aquela memória que o teu processo está ocupando ela é útil ou não, porque teu programa não liberou ela ainda. Então quando ele passa do limite, por exemplo, o kernel tem essa feature que um processo entra, seleciona deixa eu me refrasear isso, o kernel ele vai procurar na lista de processo algum para matar, nesse caso ele vai matar o processo que está usando, além do que foi definido para ele, né? Então só recapitulando o que a gente viu até agora, containers então quando estão rodando são processos isolados, esse isolamento ele é provido pelo próprio kernel, através de namespaces.
Esses namespaces, dependendo do tipo do namespace usado, ele limita o que um processo pode fazer, ou com o que ele pode interagir. Quando se trata de limitar CPU e memória, cgroups entram em ação. Eles limitam a quantidade de hardware disponível para o processo. E os runtimes, então, eles fazem a mágica de facilitar a criação e execução desses processos dentro de um namespace e de um control group. Um conceito que nos falta, então, é um conceito de imagens, ou seja, como é que a gente distribui os containers. Como a gente precisa entender um pouquinho como é que esses programas eles são distribuídos. Eles são distribuídos então através de imagens. Uma imagem para o programa X, então ela deve conter o programa X e todas as dependências do programa X, de uma forma com que eu possa executar ela independente do que eu tiver ou não instalado no meu computador. E assim a gente consegue garantir que o programa seja distribuído com tudo o que ele precisar para rodar. O programa ele é mais independente, né? Então, o que é uma imagem? Primeiro, elas são distribuídas por meio de registries. Registries são servidores HTTP, eles conversam por um protocolo bem definido. Independente do registry, no caso ali a gente tem Docker.io, Quay.io, etc., eles sempre implementam o mesmo protocolo. Como esse protocolo funciona, eu acho que foge um pouco do escopo dessa apresentação. Então vamos só passar por cima disso. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse protocolo, mas é a mínima coisa. As imagens, então, dentro de um registry, que é esse servidor HTTP, elas são unicamente identificadas pelo hash do seu conteúdo. O algoritmo hash usado geralmente é o SHA-256. Opcionalmente, a gente ainda pode indexar imagens por tags, que para todos os efeitos uma tag é uma string, por exemplo, a mais famosa delas é o latest. A diferença entre uma forma e outra de indexar é que a tag ela é mutável e o hash não. O hash ele é calculado em cima do conteúdo da imagem, então ele é sempre o mesmo. Quanto à tag, então se eu fizer um download ou fazer como se chama o jargão que se usa quando você está baixando uma imagem é o pull. Se eu fizer um pull de uma imagem hoje através da tag e repetir esse processo amanhã, pode ser que a imagem que eu busque amanhã não seja a mesma que eu busquei ontem ou hoje. Porque a tag ela é mutável. Quando as pessoas fazem o inverso do download, que seria ao inverso do pull, que seria o push, quando alguém envia uma imagem para o registry, ela está sobrescrevendo aquela tag. Então eu não consigo mais acessar a antiga, a não ser que seja pelo hash da imagem. As imagens, então, elas são compostas por alguns descritores, que são basicamente arquivos JSON, e por layers. A gente vai ver um pouco mais sobre layers depois. Nos descritores a gente guarda as informações sobre a imagem, ou seja, os metadados, por exemplo, qual a arquitetura daquela imagem, se aquela imagem ela é assinada ou etc. Estaria tudo descrito nesses descritores de imagem. E nas layers é onde efetivamente o conteúdo da imagem vive. Em outras palavras, dentro desses layers, e são múltiplos layers, a gente tem os programas e suas dependências. Por exemplo, quando a gente vai montar uma imagem, a gente bota no Dockerfile, a gente bota from Debian, por exemplo, a gente já está usando todas as layers do Debian como dependência da nossa. Então, quando a gente faz o build da nossa aplicação, o build da nossa aplicação vai gerar uma outra camada, ou layer, e essa nova layer vai ser empilhada no topo das layers que já existiam no Debian, na imagem do Debian. Então a gente está sempre construindo usando algo como nossa base, né? Algum conjunto de camadas como base, e a gente insere o nosso programa no topo das camadas já existentes. Um dos descritores mais importantes é o manifest, não é o único, mas é um dos mais importantes. E é no manifest que a gente consegue obter as informações necessárias para então sim proceder com o pool das camadas, perdão. Por exemplo, quando a gente executa o comando que está na tela aí, podman pull nginx latest, a primeira coisa que o container runtime vai fazer, ele vai ir no registry. No caso, o registry, quando a gente está omitindo aqui, ele está buscando um padrão que está
configurado. Nesse caso, sempre tem um registry na frente aqui, mas quando a gente não define, quer dizer, para usar o padrão, que o padrão está configurado no sistema, no caso do Podman tem um arquivo de configuração, no Debian, no Docker eu não sei bem como é, mas enfim, sempre tem um registry aqui na frente, que é um servidor HTTP. Então ele vai lá e vai buscar essa imagem aqui, a primeira coisa que ele vai fazer é pegar o manifesto. Pegando o manifesto, ele vai entender o que ele precisa fazer como próximo passo. Por exemplo, deixa eu só passar o próximo slide, eu tenho um exemplo de manifesto. Por exemplo, esse é o manifesto da imagem do Nginx. Dentro dessa imagem, dentro desse manifesto, como ele é simplesmente um metadado, a gente tem informações sobre a imagem. A gente tem o nome dela, a gente tem qual é a tag, a gente tem para qual arquitetura aquela imagem é feita, e a gente tem um array, ou slice, para quem desenvolve Go, mas é um array, no qual a gente tem as diversas camadas, ou File System Layers. Então vai ter uma lista aqui, e aí o runtime vai entender, ok, então ela é uma imagem que eu suporto, porque é a mesma arquitetura que eu estou aqui. Então o que eu vou fazer? O próximo passo, eu vou baixar essas imagens aqui, depois eu vou descompactá-las, vou baixar essas layers aqui, desculpa, depois eu vou descompactá-las, eu vou vou rodar um processo tendo essas camadas como o root do sistema operacional, vou criar os namespaces e vou rodar os comandos que precisam ser rodados dentro dela. Existe um outro descritor, que é um descritor de config, que é onde fica o comando default da imagem, etc. Isso aqui funciona para uma imagem que seja somente para uma arquitetura, tá? Por exemplo, aqui é uma arquitetura AMD64. Então, essa imagem aqui ela só funciona em AMD64. O que está muito comum hoje em dia é imagens que suportam mais do que uma arquitetura. E para esse tipo de imagem, a gente tem uma estrutura um pouquinho diferente. O manifest é um pouquinho diferente. Ele é parecido com esse aqui. Esse é um exemplo do que a gente chama de manifest list, que ele é um manifesto diferente daquele que a gente viu anteriormente, mas que ele é um manifesto que contém referências para outros manifestos. Então, nesse caso, cada manifesto dentro desse array de manifestos aqui, ele vai apontar para outro manifesto, e esse outro manifesto, então, ele vai ser específico para uma arquitetura. Então, se, por exemplo, o Docker Runtime vai buscar essa imagem Nginx, quando você faz um Docker Pull Nginx, o que vai acontecer? Ele vai ir no registry do Docker Hub e ele vai buscar aquele manifesto. Ele automaticamente, eu sei disso porque eu verifiquei aqui, para essa imagem específica, Nginx, o que ele vai receber como retorno é um manifest list. Então, você pode ver aqui pelo tipo, media type, que ele é um manifest list. Então, dentro desse array, ele vai procurar qual é a arquitetura que eu realmente tenho que baixar, e aí ele vai lá e vai baixar esse manifesto, e aí ele vai buscar por SHA, e não mais por tag. Então esse é o processo que acontece quando você faz um Docker pull, e ele acha como origem da imagem um manifest list, ou manifesto também, não. O manifesto é mais simples o processamento, o manifest list precisa um pouco mais de lógica, porque a gente precisa verificar qual das imagens efetivamente, qual dos manifests a gente precisa baixar. O nome é bem intuitivo, manifest list, é uma lista de manifestos. Sobre as camadas, então, elas são disponibilizadas, armazenadas e disponibilizadas usando um formato bem famoso, TAR, ou Tape Archive Files. Esse formato também foi introduzido em 79, então a gente ainda está utilizando isso. Como as camadas, como uma imagem ela não é, pode ser, mas geralmente ela não é somente uma camada, então ela vai ter múltiplas camadas. Então ele vai baixar todas as camadas e ele precisa de uma forma de montar umas sobre as outras, para que sempre a gente enxergue a mais alta delas. Então as camadas elas são colocadas em disco e elas são montadas de certa forma com que o processo ele enxergue somente a partir do topo para baixo. A gente vai ver um exemplo agora de como é que a gente pode tentar simular isso, ou uma feature parecida com essa.
para a gente brincar um pouco, entender um pouco mais sobre essa questão de montar as camadas, a gente pode usar como, por exemplo, um tipo de file system conhecido como overlay. Com ele a gente pode montar um diretório sobre o outro. E ao final desses processos de montar, a gente vai ter montado em algum diretório todas as referências, todos os arquivos que estiverem em todos os diretórios unificados numa visão só. A gente vai fazer um exemplo disso em seguida. Nem todos os runtimes usam overlay, mas aqui como a gente o objetivo aqui é mais entender o conceito do que pode ser feito, como é que poderia ter sido implementado, ou como é que outras tecnologias nos forneceriam algo parecido, então acho que vale a gente dar uma brincada. Existem outros file systems que permitem atingir o mesmo objetivo, que seria montar arquivos ou diretórios uns sobre os outros. Um exemplo desse, mas que eu me recordo, é o UnionFS, que também tem uma coisa bem parecida. Então, isso aqui é o que a gente poderia fazer para a gente tentar entender um pouco mais esse conceito. Aqui a gente vai estar montando múltiplos diretórios com overlay. Nesse caso, a gente está montando o conteúdo do diretório upper, aqui, sobre o conteúdo do diretório lower, aqui. Esse arquivo de trabalho é um arquivo que o overlay precisa para trabalhar quando ele está copiando imagens entre as layers, mas enfim, o que vale aqui é o seguinte: a gente está montando esse diretório upper em cima desse diretório lower, e a gente está montando esses dois diretórios dentro do diretório merged. Então, quando eu rodar esse comando, eu espero ver todos os arquivos do upper mais todos os arquivos do lower dentro do merged. Vamos ver se eu tenho um exemplo aqui. Overlay. Deixa eu só editar esse arquivo aqui rapidinho, para a gente ver o que ele está fazendo aqui. Nesse caso, ele é um pouco mais completo do que o anterior. A gente está montando todos esses diretórios. Lower 3, Lower 2, Lower 1, Lower 0. Todos esses diretórios aqui. E como upper dir, ou diretório em cima de todos esses diretórios, eu estou montando esse diretório upper aqui. O que acontece é que todas as alterações que eu fizer nos arquivos, as alterações vão ser salvas aqui. Esses diretórios nunca vão alterar. Então a gente tem esse script aqui, ele vai montar para mim dessa forma. Ele vai montar esses 4 diretórios aqui em cima desse diretório aqui. Aliás, desculpa. Esse diretório vai ser o diretório superior por sobre todos esses 4 diretórios, e eu vou conseguir acessar o conteúdo deles aqui. Então, se a gente dá uma olhada aqui, o que a gente tem aqui, a gente tem, basicamente, todos os diretórios, os 4 diretórios aqui. Todos eles contêm um arquivo chamado file. Aqui a gente tem o diretório aonde a gente vai montar. E a gente também tem o upper que está vazio nesse momento. Então, só para a gente exemplificar aqui, por exemplo, se eu entrar aqui no diretório lower 0, o arquivo file contém a string lower 0. Se eu der um cat dentro do lower 1, o conteúdo é diferente. E a gente vai até o 2, aqui o 3, o último. Então ele vai tentar colar um diretório em cima do outro. E onde tiver clash, por exemplo, nesse caso aqui, o arquivo file, ele está repetido em múltiplos diretórios, o que vale é a ordem. O que vale é tem um diretório errado. O que vale é a ordem com que eu estou montando aqui. Então ele vai montar da direita para a esquerda aqui. O diretório lower 0 vai ser o primeiro a ser montado, depois vai montar o 1 em cima do 0, o 2 em cima do 1 e o 3 em cima do 2, e depois ele vai montar o upper em cima do 3, que aí vai fazer toda a árvore completa. Então se eu montar, deixa eu só rodar aqui, está montado. Então se eu entrar aqui dentro do diretório merged e der um ls, pode ver que tem o arquivo, uma vez só o arquivo que se repetia em todos os diretórios, e eu tenho todos os arquivos aqui que
esses arquivos existem. Esse aqui, por exemplo, eu sei que está na camada 0, esse aqui está na camada 1, camada 2, camada 3. A gente pode dar um cat no file aqui, a gente pode ver que o valor dele é o valor da última camada, da camada mais superior. Então, se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, ele vai aceitar, ele alterou. Porém, se eu voltar aqui para o diretório anterior, e se eu estava vendo o lower 3 aqui, então se eu der um cat lower 3 file, eu ainda estou vendo o conteúdo original, porque o conteúdo alterado foi salvo aqui dentro. Você pode ver que está aqui dentro a minha alteração. Então, imagina que tu tens uma lista de camadas, a imagem ela é composta por uma lista de camadas, então eu começo a deitar essas camadas, eu deito uma camada, depois eu deito a outra, depois eu deito a outra, deito a quarta, deito a quinta. Quando eu deitar a última, eu tenho uma visão do sistema que eu desejo. Então é assim que é organizado uma imagem. Então ela tem cada camada e ela é empilhada uma em cima da outra, e ao final eu tenho tudo que é necessário para o processo rodar. Então, finalizando, já agradecendo, os containers, então, eles são processos isolados. O isolamento ele é fornecido pelo kernel através de certas features, no caso namespaces, cgroups também. As imagens elas contêm o programa e as suas dependências. As camadas elas são armazenadas como tar, e depois no momento em que a gente vai rodar essas camadas elas são empilhadas. Quando eu já tiver todas as camadas empilhadas, eu já tenho o meu novo root file system. Aí eu posso dizer para o processo, esse é seu root, esse é seu disco, roda esse programa, que está dentro do disco também, e aí ele é feliz. E, para finalizar, containers are Linux. Quando se fala em containers, se está falando em Linux. Muito obrigado.